Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é Nicolas Zepp, ultramaratonista, treinador de corrida e sócio fundador da assessoria EQ Performance, e ele vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. O episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição. Ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora para o episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com o Nicolas Zepp. E aí? Bruno. Tive até que pesquisar seu sobrenome, porque foi, o Nick, qual que é o sobrenome do Nick? E aí, tudo certo? Tudo certo, meu, tudo ótimo. Então tá bom. Bora. Treinando, dando muito treino. Voltando a treinar, dando muito treino, bastante aluno, graças a Deus. Boa. Mas... Vamos falar bastante sobre o EQ, vamos falar bastante sobre seus treinamentos, sobre Boa. as últimas provas e sobre a saga que você teve nesses últimos anos, que acompanhei meio de perto. Sim. E vamos falar bastante sobre isso, Boa. que eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo. Com certeza. Beleza? Então, para quem nunca viu o Recovery Resenha, é um programa sobre saúde, atividade física e bem-estar, onde a gente conversa com pessoas que têm uma história com atividade física, com esporte, que podem influenciar você a ter uma vida mais saudável, a ter um estilo de vida melhor, pensando na sua saúde e na saúde de quem está perto de você. Então a gente vai trocar ideia com o Nick, vamos explicar tudo para vocês durante uma sessão de recovery. O Nick é maratonista há muito tempo já, vamos falar bastante sobre isso, e tá voltando agora para as provas, depois de um tempo afastado, né? Exatamente. Então bora! Pra gente começar, o que é mais difícil? Treinar vários alunos ou completar uma maratona sub-3? Cara, acho que treinar vários alunos é mais difícil. Mais difícil? Pra mim, né? Pra mim, não pra todas as pessoas, mas... É mais difícil, mas né, eu dou graças a Deus a profissão que eu tenho, porque eu gosto pra caramba, né? A gente aprende muito com as pessoas que a gente trabalha, assim, né? Com os alunos, então... Mas demanda, né? Demanda... conhecimento técnico, demanda energia para estar trocando com os alunos, né? E o meu sub-3 foi minha terceira maratona, né? Então não foi tão difícil, mas... Foi construído. Foi uma construção até que rápida, assim, né? Então em um ano eu fiz para sair da minha estreia em maratona, que foi 3 horas e 26, um ano depois eu fiz o sub-3. Boa. Então foi uma evolução rápida, mas você já vinha de um tempo na corrida. Na verdade, não. Eu comecei a correr mais ou menos em 2013, ali naquela época de queimar o álcool e tal. E aí eu comecei a focar mesmo em treinamento em 2015, que foi quando eu fiz a minha primeira maratona também. Tá. Então antes não tinha esse foco em corrida, performance, nem nada disso. Nada. Tá. E aí virou uma chavinha de 2014 para 2015, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer como hobby, e aí eu comecei a me dedicar bastante pra corrida, assim. E você já trabalhava com isso? Eu me formei de 14 para 15. Tá. Eu me formei em 2014, então ainda não trabalhava especificamente com corrida. Tá. Comecei a trabalhar em 2015 com corrida. Antes eu fiz estágio em várias áreas, né? Eu fui pra musculação, e a corrida meio que veio de brinde, assim. Eu comecei a... E aí já se apaixonou logo um tempo depois, né? No começo ali, na época de faculdade. É completamente diferente, total, né? Total, a gente não sabe, né, cara? Tem muita opção, assim, dentro da área, né? Acho que de todas as áreas tem muitas opções. E eu só fui descobrir depois de formado, a área que eu queria trabalhar mesmo. Tá, antes estava aberto ao que aparecesse. Exatamente. E o que fez essa mudança da musculação? Você falou que foi pra musculação, o que teve essa mudança? Foi gosto pessoal? Ou... Cara, eu acho que foi um encontro, assim, de algumas coisas, né? Na verdade, eu gostava da musculação, tava ali trabalhando, mas nunca brilhou os olhos, né? Da maneira que a corrida brilhou. E aí eu comecei porque eu tinha algumas pessoas que eu ia conhecendo, né, na academia, que falavam de corrida, eu falava, cara, que negócio legal, né? Pô, deve ser legal. E aí eu fiz um curso de corrida com o Roy, que é meu sócio hoje. Sim, grande Roy.
Puta, eu falei, cara, eu fui gostando mais. Aí eu comecei a ler um livro, aquele Nascido para Correr. Sei. E aí, cara, cada vez brilhando mais os olhos. Eu comecei a correr mais, e eu falei, cara, é isso. Eu quero fazer isso e quero trabalhar com isso também, assim. Então, Tá. E aí que já começou a surgir a ideia da assessoria ou demorou um tempo mais? demorou um tempo. Na verdade, quando eu comecei, aí eu tava na academia, professor de educação física tem a hora que trabalha em 4 lugares ao mesmo tempo, né? Fiz Então, até um pouco disso também. então. Eu trabalhava na academia, aí eu entrei numa assessoria de corrida Tá. e trabalhava com o Roy também, tinha começado a trabalhar com ele. Mas ainda a assessoria, montar a nossa assessoria, a gente não pensava nisso ainda, né? Então, eu fiquei 1 ano trabalhando numa assessoria, trabalhando com o Roy como de personal, era personal, eu saí da academia. Aí fiquei com o Roy de personal e na assessoria de corrida. E aí depois de um tempo eu acabei saindo da assessoria, fiquei só como personal, Tá. só que aí eu fui viajar, eu fui passar 1 ano fora, fui morar na Austrália 1 ano. E aí quando eu voltei da Austrália, e aí eu e o Roy, a gente conversou, por que você não abre uma assessoria e tal? Eu falava pra ele, né? E na época não tinha quem ajudar, né? Porque tem a parte de estrutura, de estar no treino presencial, de manhã. Que ano que era isso? Isso foi em 2018. Tá. A gente conversou em 2017, e o Rafa também, que é nosso sócio, também, ele, na semana seguinte que eu falei isso, ele falou pro Roy também, por que você não abre uma assessoria? E aí o Roy falou, eu não abro porque eu não tenho ajuda, então vamos ajudar, vamos se abrir, juntar. cara. Daí a gente fez a sociedade e começou a assessoria em 2018. E era uma época que não tinha tantas, né? Tinha algumas, Mudou bastante, mudou bastante. Não, mudou bastante o mercado, né? Você vê hoje em dia, mas é legal, ótimo que tenha, porque, o mercado tem pra todo mundo, né? Então, mas mudou bem, assim, o número de assessorias e... o mercado, né, cresceu muito. Eu lembro que nessa época aí, eu comecei a correr em 2015, também na época de faculdade, por conta de matéria na graduação e tudo mais. E aí quando a gente começou, eu ia com meu pai lá na USP, não tinha assessoria, tinha 1, 2, assim, você sabia onde elas ficavam. E hoje, cara, você vai na USP e parece prova. Sim, total. Final de semana, hoje é sábado, parece prova. E isso é muito louco, né? E bom que tem mercado pra todo mundo. Total. Você corre na raia ali, né? Cada 50, 100 metros, cada 100 metros tem uma assessoria de corrida hoje em dia. Né? Então, cresceu muito, assim. O que é bom pra todo mundo, né? Porque tá todo mundo, praticando esporte, então, teoricamente, tá todo mundo mais saudável, né? Bom pro mercado, porque dá mais oportunidade pra área, né? De esporte. Então... Mas é legal acompanhar como cresceu o mercado, assim. E como que você vê a evolução da EQ desde lá de 2018 até agora? A gente considerando que a gente teve uma pandemia no meio, considerando todo esse hype da corrida que veio ali, acho que principalmente depois da pandemia, né? Como que você vê essa evolução? Então, cara, na realidade, a gente teve um crescimento rápido, assim, mas a gente sempre quis ter um crescimento saudável, porque a gente prioriza, cara, tentar sempre tá fazendo os treinos de forma individualizada. A gente nunca quis perder isso, né? Então, por isso que a gente também nunca quis aumentar muito o tamanho da equipe de treinadores, etc. Então, até a pandemia, cara, a gente veio crescendo de forma gradativa. A gente já tava com, acho que mais de, até 2020, uns 200 alunos, 150 alunos, não me lembro. Considerando pré-pandemia, era um número legal. Então. E aí, depois veio a pandemia, né? A gente perdeu alguns alunos porque não tinha o que fazer, a gente fazia aqueles vídeos, as lives e tudo mais. E logo depois da pandemia, aí começou a crescer, né? E só cresce, assim, né? Então, acho que não só a EQ, como acho que todas as assessorias, a procura é muito grande. Então, depois da pandemia, depois de 22, ali, acho que 22, 23 começou a... Foi quando flexibilizou um pouco mais. Né? Exato. As provas começaram a voltar e tudo mais. Não, mas teve um boom aí, cara, não sei se foi 23, 22, mas que você vê o próprio Parque do Ibirapuera, né? Como que mudou, assim. Antigamente, eu lembro, eu ia correr às 5 da manhã. Não tinha ninguém. Cara, não tinha ninguém. E nem é exagero, né? Falar que não tinha ninguém. Não é exagero. Não é exagero.
Hoje, 5 da manhã, tem Tá fila cheio, pra abrir. cara. Tem fila em cada portão, tem fila de gente entrando. Hoje tá cheio, cara. O que é legal, o que é muito bom, né? É muito A legal. gente só precisaria de mais espaço pra poder treinar em São Paulo, né? Mas... Isso é uma polêmica, né? Teve a polêmica aí de... a gente vai proibir a USP pra corredores, ponto de apoio. Né? Até no Ibira teve, né? Tem também, teve pouco também, disso. Mas que bom que permitiu, que bom Sim. que ainda dá para fazer isso. Exato. Pensando nos corredores é muito importante, pensando para assessoria também é muito importante em todos os aspectos. Com certeza. E toda essa evolução que o mercado exige, né? Que o esporte tá exigindo. E eu tenho muitos alunos seus como pacientes e a gente vê isso também quando começou a flexibilizar, quando começou a galera voltar a praticar prova, ter prova de corrida, né? A gente vê o aumento dos pacientes aqui. E eu acho que com certeza é uma parceria da Olimpo com a EQ que funciona há muito tempo já. Sim. E muito bem. Então é muito legal a gente ver essa parceria tanto das profissões quanto dos profissionais, né, em todo esse sentido. E o que você mais vê de lesões tanto nos seus alunos quanto nos alunos da EQ como um todo? Cara, acho que tem fases, sabia? Tinha uma época aí que tava fratura por estresse, né? Tava na moda, não é que na moda, mas a gente via muitos casos de fratura por estresse, principalmente em mulheres. Uhum. Mas, cara, acho que o mais comum assim, se for pegar, acho que são as tendinites. Tendinite de calcâneo, tendinite de glúteo, banda, pata de ganso. Acho que esses são os mais comuns, né? E que geralmente muitas vezes não tira as pessoas do treino ou da prova ali, mas incomoda, né? Pô, mas acho que as tendinites são o que mais tem, assim, né? A famosa lesão por sobrecarga, né? Exato. Todas as lesões por sobrecarga que vão acontecer. Vão acontecer. E a gente vê isso no dia a dia. Eu vejo no meu dia a dia, você vê no seu dia a dia. E como que você lida com seus alunos quando eles começam a sentir isso, eles têm a maioria tem essa liberdade para conversar com você. Não a liberdade, mas a iniciativa de conversar com você. Isso é uma coisa que eu bato no ponto, sempre falo, né? Porque, a gente sempre tem um canal muito aberto com os nossos alunos, né? Então... E eu fui aprendendo ao longo dos anos também de entender que alguma dor, cara, não é pra ser menosprezada, né? Sim. Pelo contrário, cara, se sente uma dor, fala e vamos resolver isso, faz um exame, tira da frente, não vamos... Sabe, não, acho que dá pra ir, porque, cara, acontece de ser uma coisa mais grave. Mas eu sempre peço e falo com os alunos, pra falar o quanto antes quando sentir algum incômodo. Porque a gente sabe, né, cara, que, você sentiu um pouquinho a banda ali. Cara, você perder um treino, 2 treinos, não vai fazer diferença nenhuma dentro da sua programação, da sua periodização de treino, só que vai fazer muita diferença pra você não lesionar mais. Sim. Né? Não agravar. Mesmo que não seja uma lesão, mas não agravar aquele problema até virar uma lesão. Exatamente. Então isso é um ponto que eu sempre priorizo de falar com eles. Você tá com algum incômodo? Prioriza a sua recuperação agora, né? Porque depois o ruim é quando a pessoa não prioriza a recuperação, ela vai, treina com dor, cara, ela perde 2 semanas de treino. Aí sim pode comprometer, né? Mas, perdeu um treino longo, parou ali, não tem problema, né? Então, dessa maneira assim que eu tento conversar com eles e instruir, né? E tendo esse canal direto com o treinador, fica até mais fácil para a gente conversar com vocês e a gente conversar com um aluno, com um paciente. Principalmente se ele já tiver um fisioterapeuta para chamar de seu, que é uma coisa que a gente fala bastante. Exato. Então, quem já teve alguma coisa, geralmente tem alguém ali, aconteceu tal coisa, posso marcar uma sessão? Pode. Já facilita bastante antes de agravar, porque sempre chega a galera que já tá eu tenho prova daqui 2 semanas, tô com uma dor que eu não consigo nem andar, e que é um milagre. Às vezes acontece milagre, mas é mais difícil. Isso é total. Mas isso que é importante também, essa parceria que a gente tem, né? Porque às vezes eu tenho fui na físio lá do plano e tal, cara, vai no limpo lá com o pessoal, eles já conhecem a maneira que a gente trabalha, a gente já conhece como eles trabalham, os caras fazem o esporte, né? Então, que isso é importante também, né? Falar a mesma língua, né? O feeling ali, né, do físio como treinador, né, também com o atleta. Então, é sempre bom, como você falou, ter o seu físio, né, porque é melhor você passar nele de vez em quando do que passar só quando precisa. Sim, porque exatamente. aí é porque o problema veio, né.
Se o problema veio, você vai... a gente vê a galera chegando aqui e fala, e aí, tudo bem? Fala, meu, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Então, mas tem gente que chega e fala, não, tá tudo bem, só vim pra manutenção. Esse é muito melhor. Esse é o melhor. Esse é, perfeito. Ah, não, vamos fazer um preventivo, vamos fazer um recovery. E aí, pensando só em corredor, né? Se a gente for pensar em todos os esportes, dá pra fazer isso. Total. E aí, saindo um pouquinho dos seus alunos e indo mais pra você. Nessas 17 maratonas, acho que ontem foi dia do maratonista, pra quem não viu, ontem foi dia do maratonista, e você até postou lá que, tava vindo numa sequência legal. Como que era a sua rotina de treinos nessa época, pensando em performance, nessa evolução? Foi 2,37, né, Berlim? O meu melhor foi 2,37, Como que foi esse ciclo? Como que tava o seu ciclo? Como que tava o seu corpo nessa época? De Berlim? De Berlim. Cara, de Berlim eu tava sem sombra de dúvidas, na minha melhor fase, assim, né, geral, assim, tava muito bem fisicamente, a parte de nutrição tava muito encaixada, fazia físio com frequência, então eu tava bem encaixado, assim, e correndo muito, né, então Sim. As intensidades estavam mais altas, porque, cara, o que eu queria na época era 2h36, tá. E então, é um ritmo de 3h42 ali, né? Então você tem que estar treinando forte, né? Não tem como. Volume subindo, como eu já tinha um histórico de algumas provas, então meu volume estava alto. Meu pico foi 130 km. Semana. Semana. Mas eu ficava ali entre 110, 120, 100 e com algumas semanas regenerativas também. Mas o meu pico foi 130. E, cara, o ciclo veio muito bom, assim, até que eu senti o quadril lá, que na verdade, acho que não era quadril, era hernia inguinal. Foi antes de Berlim? Foi antes de Berlim. É mesmo? Se tivesse sido depois. Não, foi antes. Tá. Foi antes da maratona. Mas aí eu consegui, chegar na prova, fiz a prova com dor, né, fiz o meu RP, fiquei feliz pra caramba, mas aí depois de lá, deu uma capengada. Tá. Como que foi? Foi logo antes? Foi um tempo antes da prova? Acho que 3 semanas antes. 3 semanas antes da prova? 3 semanas antes. Tá, e o que você fez logo de cara? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi tentar procurar, fazer o que poderia de recovery pra me ajudar. Então, banheira de gelo, ficava fazendo. Remédio acho que eu vou tomar depois só. Depois da prova? Não, depois de uma semana, assim, que eu esperei pra ver se eu conseguia, se meu corpo conseguia responder. Se fosse só alguma coisa mais local, mais leve. Exato. E aí tirei um pouco do pé dos treinos, acho que foi 3 ou 2 semanas, acho que foram 3 semanas antes que eu senti. E aí na semana da prova, eu fui fazer um último treino longo com dor, eu fiz o treino longo com dor, não devia ter feito, né? E aí descansei, aí descansei durante a semana e viajei com dor ainda. E aí eu tomei algumas medicações para poder ajudar com a inflamação. E aí eu lembro que eu fiz o trote em Berlim lá um dia antes, falei que tava com dor, mas eu larguei, eu pensei em não largar a prova, né? Mas eu larguei e falei, se tiver que parar, eu paro. Eu corri com o celular, nunca tinha corrido maratona com o celular, coloquei o celular, depois eu pego um transporte aí e volto. Só que aí eu fui conseguindo dosar a dor, entendeu? Conseguindo manejar. Foi com dor o tempo inteiro, o tempo todo. Mas manejando. Manejando a dor ali, não foi nada insuportável, senão eu não teria feito, mas um incômodo grande, mas eu consegui terminar. Fiz o meu melhor tempo na prova, né? Aquilo, imagina se não tivesse, né? Exato. Mas é aquilo, né? Não dá pra saber o outro cenário. Exato. E logo de cara, você teve algum diagnóstico ou demorou pra ter um primeiro diagnóstico, mesmo que não tenha sido o circuito? Cara, demorou pra ter o primeiro diagnóstico, porque não era uma dor tão normal assim, porque ela irradiava pra cima, né? Então, os médicos eles ficaram um pouco na dúvida também do que poderia ser, assim, sabe? Uma vez que eu já tenho uma artroscopia de quadril. Tá. Eu fiz em 2018 uma artroscopia de quadril, mas eu nunca tinha tido problema mais. Né? Então, e foi no mesmo lado? Foi do mesmo lado. Por isso que acho que também o fato de eu já ter tido um problema no quadril direito fazer com que os médicos também, às vezes, achassem que fosse por conta da cirurgia, por conta de alguma relesão, uma frouxidão, alguma coisa, entendeu? Sim. Então acho que isso atrapalhou um pouco, acho que tinha um viés do que poderia ser. E sim, poderia ser a articulação do quadril, entendeu? Sim. Então demorou, cara, um bom tempo. Aí eu corri, isso foi 23, aí eu voltei a 24 a treinar, só que, cara, eu sempre treinava com dor.
Aí eu fiz a Maratona do Rio com a minha esposa, depois eu fiz a São Paulo City, mas, cara, com dor e tomando remédio pra dor. Convivendo com a dor e treinando com a dor. Convivendo com o incômodo. E não deveria ter parado e ter falado, cara, vamos resolver isso aqui logo e tal. Mas eu fui levando, aí 24 eu casei também. Então corri até o meu casamento. Tá. Pra cabeça, assim, mas com incômodo sempre. E aí depois do casamento, aí eu tirei o pé. Aí eu parei de correr, foi setembro. Aí eu fiquei setembro sem correr, outubro, novembro, dezembro. Aí janeiro eu voltei a fazer alguns corre e anda. Tá. Porque aí eu falei, cara, vou fazer triatlon. Tá. Vou migrar. Vou migrar. Tá. E aí eu me inscrevi pro Internacional dos Santos, que era em abril, maio. E aí eu falei, cara, vou fazer um triatlon aqui, porque, eu não preciso correr tanto, faço uma bike, nada, dá pra equilibrar bem, às vezes vai melhorando e tal. Só que sempre tava ali. Nos outros esportes incomodava alguma coisa? Na bike, um pouco às vezes. Às vezes incomodava um pouco. Mas era menos do que na corrida. Tá. Não ficava irradiando, era mais uma pressãozinha na bike. Né? E na natação, de boa. Na natação ia tranquilo. Aí eu fiz essa prova. O que mais que eu fiz depois? Aí eu acho que eu tirei o pé, meu. Isso foi 25. Foi 2025. Aí eu falei, vou tirar o pé da corrida. Aí eu comecei a focar na musculação. Tá. E aí mudou completamente até o shape, o chassi de grilo. A última vez que a gente se viu, eu acho que você já estava bem mais magro. Mais magro. Exato. E isso aí foi antes de descobrir antes de bater o martelo. Antes de bater o martelo. Já tinha largado a corrida, Tava só, de vez em quando dava uma corrida e tal. Eu dou uma aula de personal de corrida, então dava aula para esse meu aluno. Mas é pouquinho, 5K ali. Mas aí eu tava focando, eu vou virar a chave que eu vou focar na musculação agora, ganhar uns quilinhos e depois melhora, depois eu vejo, né? Em alguma hora vai resolver. Vai saber, Boa. Vamos continuar falando sobre isso, vamos virar a barriga pra baixo e soltar a posterior. Tá de boa, hein? Tá tranquilo. Tá levinha, né? Bom, continuando. Então, virou pra musculação, focou nela. Fiquei focando. Foi lá, depois do que eu fiz. Eu já tava focando. Já tava fazendo um pouquinho mais de musculação, mas. Aí depois dessa prova de triatlon, aí eu falei. Foco foi total pra ela. Aí eu focar na musculação. Boa. E continuou investigando, ou deixou de investigar também? Cara, não, aí eu meio que deixei de investigar. Tá. Isso meio de 25. Isso meio de 25. Tá. Aí eu desencanei, eu falei, vou conviver com isso. Tá. Na musculação não incomodava? Às vezes incomodava. Tá. Que exercícios? Por exemplo, remadas unilaterais. A remada serrote, por exemplo, às vezes incomodava. Treino de perna, eu sempre não incomodava durante, mas eu ficava incomodado depois. Agachamento, terra. Tudo com muita flexão de quadril, tudo com muita aumento de pressão intraabdominal também. Exatamente. Essa pressão intraabdominal. Tanto que dos meus questionamentos que eu fazia pra mim mesmo, que às vezes eu nem abria isso nem com a Tuca. Muito, mas, por exemplo, tinha vez, sei lá, vamos tomar um vinho e comer, que você come mais, bebe e tal. Cara, eu ficava com um incômodo absurdo. É mesmo? Porque acho que aumenta, né? Sim. A pressão. Sim. E eu falo, caralho, esse quadril aqui, meu. Nada melhora, nada melhora. E aí, quando que veio o diagnóstico em si? Quando que bateu o martelo? Então, aí o diagnóstico veio em outubro, porque eu já tinha marcado uma consulta com o Cabrita. Tá. Eu não sei se você conhece o Cabrita. E aí, só que aí eu não tinha conseguido ir. Aí a Tuca tava trabalhando, né, com a Carla de Pierro, a psicóloga. E eu sei que teve uma reunião, falaram, acho que do Cabrita. A Tuca falou, você não quer ir no Cabrita de novo? Eu falei, eu vou, né? Ele é ortopedista? É ortopedista. Tá. Eu falei, vou, vai. Não queria gastar e tal. Eu falei, vamos embora. E eu fui, cara, e aí ele conversando, contando toda essa história pra ele. Ele ouvindo, assim, meio, cara, com uma cara de questionando, assim, sabe? Aí ele falou, deita lá, vai. Aí ele fez o teste de quadril e tal. Eu falei, cara, você tem flexibilidade, você tem mobilidade, você tem força. Aí ele falou, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí ele colocou a mão na virilha e fez o teste de hernia inguinal. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma hernia inguinal. Na hora.
E ele falou, vai fazer o exame pra ter certeza, mas eu acho que é isso. Tá. Se não for, aí você volta aqui e a gente tenta descobrir o que é. Porque ele olhou a ressonância e falou, cara, você não tem nada no quadril, o quadril tá saudável, a articulação tá íntegra, né? Então... Mesmo depois da artroscopia? Mesmo depois da artroscopia, ele viu lá, dá pra ver, né? Os caras conseguem enxergar o que foi feito e tal. E aí, cara, eu operei com o meu amigo Gustavo Paturi, que é nosso aluno também. Sei. Já uns 15 dias depois, e aí foi a recuperação da cirurgia e eu voltei a treinar. Tá. Então, quando descobriu, já resolveu, já fez a cirurgia. A cirurgia é super simples, né? A cirurgia é super simples. Mas é um diagnóstico diferencial que a gente tem que ter em queixa de quadril, cara. Então. E geralmente aparece essas dores no quadril, e geralmente é uma dor difusa, né? É uma dor que não é muito bem... Você não consegue apontar muito bem onde ela é, dói em alguns momentos, do nada não dói mais. Então, é algo que, para quem tá assistindo aí também, se tiver alguma queixa nesse sentido, vai investigar. Às vezes a gente fica nessa de, vamos tentar tocar, vamos tentar levar. Às vezes demora muito mais do que a gente gostaria. Sim. E poderia ter sido resolvido muito mais rápido, né? Mas nesse período, não chegou a estrangular? Chegou a... Não chegou e eu não conseguia ver o... Como é que fala? Quando sai um pouquinho, né? Eu não via ali um abalamento, assim, não tinha isso. E às vezes não tem mesmo. Então às vezes não tem mesmo. Às vezes é só o tecido ali que... Então, pra quem não sabe o que é uma hernia inguinal, então algum órgão da cavidade abdominal passa pela parede abdominal, fica mais ou menos pra fora assim. Às vezes pode estrangular, às vezes não, às vezes fica visível na pele, às vezes não fica. E isso é a hernia inguinal, é quando sai. Às vezes aparece na virilha, tem a hernia umbilical também, pode acontecer também. E a do Nick foi essa hernia inguinal, que demorou esse tempo todo e se confunde muito com essas queixas de quadril, né? Então, queixa de impacto femoroacetabular, sínfise púbica, às vezes até uma tendinopatia de glúteo, que é muito mais simples de resolver. E aí voltou a correr e tal, e aí mudou completamente o perfil, né? Aí eu fui pra ultra, né? Foi pra ultra. Largou, não, chega de correr rápido, vamos correr longa distância. Você acha que a mudança, até por ter focado mais na musculação e ido mais pro treino de força, você acha que incentivou a isso? Eu acho que talvez, assim, porque eu ganhei bastante peso, né? Nesse tempo de musculação, assim. De quanto você pesava quando você fez o... O meu auge de maratona leve, assim, em Berlim, por exemplo, eu tava com 72. Mais leve que eu, e você é bem mais alto que eu. Eu tava com 72, e aí eu bati 87. Tá, cara, 15 quilos é bastante coisa. Coisa pra caramba. É bastante. E de massa, né? Não é que você ficou gordo. Exato. E aí pra perder é difícil, né? Porque como difícil. Você perder... Aí eu falei, e aí a Tuca queria fazer essa prova, a Conrads, eu já queria fazer lá atrás, eu já queria fazer. E aí ela se inscreveu, ela falou, vamos se inscrever? Eu falei, vai, seja o que Deus quiser. Se eu conseguir, na Conrads você consegue pagar metade no ato da inscrição e metade depois de alguns meses. Tá. Então eu paguei metade e falei, cara, se tiver 100% eu pago outra metade, senão eu deixo assim. E aí eu eu fiz a minha programação de ciclo de treinamento para a Conrads, falei, cara, se eu chegar aqui em março assim, eu vou conseguir. Se eu chegar em março, se eu não conseguir chegar em março assim, é porque não deu tempo ainda do meu corpo se adaptar e aí eu não faço a prova. Então, mas aí deu certo. Boa. Deu certo? Completou? Fez a prova? Super. E como que foi, antes da gente chegar na prova, como que foi o ciclo? Qual que é a principal diferença de um ciclo para uma maratona pensando em performance para uma ultramaratona? Cara, acho que tem alguns pontos. Foi a primeira vez que eu treinei para uma ultra e a primeira vez que eu treinei alguém para uma ultra. Tá. Para Conrads, principalmente, assim, né? Então, eu estudei bastante, li bastante coisa, vi muito o que faziam. E eu acho que, lógico, que o volume ele é importante. Sim. Mas a gente não pode deixar, num treino de ultra, de fazer os treinos de limiar. Então, não deixar de fazer tiro, não deixar... Eu não fiz, né? Tá. Mas por conta da... Eu não fiz porque eu tava me preservando, né? Tá. Mas então você não pode deixar de fazer essas variações nos treinos para melhorar, né, realmente os limiares e acrescentar volume, né? Como eu já tinha uma base grande, né, um histórico legal, eu falei, cara, eu vou fazer corre e anda
a maior parte dos treinos, vou melhorando um pouquinho o ritmo aqui e tal, mas sem extrapolar. Porque eu lembro quando eu fui na consulta lá com o Cabrita, ele falou, cara, só não vai fazer, quando eu fui no retorno, ele falou, só não vai fazer uma maratona agora, né? Tá. Porque senão você vai machucar outra coisa. Ele Tá falou. bom. Só que ele não falou, não faça uma ultra, né? Então eu fui lá e fiz uma ultra. E aí, mas eu fiquei no corre e anda, subindo volume, principalmente dos treinos longos. E a Tuca, ela fez forte fraco, os fartleks, os treinos de tiro, tempo run, ela fez tudo assim. Mas uma coisa muito importante do ciclo de treinamento para ultra que eu enxerguei, além do volume e dos treinos de limiar, é a parte de nutrição. Tá bom. Porque, cara, você vai passar, né, a gente passou 8 horas e meia correndo, mas muita gente passa 10, 11 horas, 12 horas correndo essa prova. E se você não treinar a parte de nutrição, cara, vai dar 4 horas de prova, você vai estar empapuçado. Sim. E aí sua prova... né, compromete muito, né? Compromete muito a prova. Então, uma das coisas que eu reforcei muito com a Tuca, né, ela teve ajuda nutricional e tal, eu falei, cara, tem que... né, nós dois, né, mas aí falou, a gente tem que treinar bastante nutrição. Tudo que a gente vai comer, comer bastante. Nos treinos, né, que querendo ou não, é treinável tudo isso. Né? Exato, é treinável. Não, porque eu já via relatos de pessoas fazendo essa prova e falavam, chegou no quilômetro 40, 50 e não conseguia mais tomar gel e tal. Eu falei, não, você tem que conseguir, porque, senão você tá no quilômetro 50, você tem... Ainda tem 30 e poucos. 36 quilômetros, né? Essa prova que foi 86, né? Mas você tem 36 quilômetros ainda, é muita coisa, né? Muita coisa. Com subida e descida, porque então é mais tempo de corrida ainda, né? Sim. Então isso é um ponto, cara, que eu acho que pra Conrads, assim, treinar a nutrição é essencial. É essencial, cara. Nutrição, treino de força. Treino de força. Também. Porque querendo ou não, vai chegar uma hora que, beleza, tô com a nutrição em dia, tá tudo encaixado. Mas você acaba a força, você acaba a parte de sustentação do corpo ali, né? Faz muita diferença. Isso também. Isso eu não tava fazendo tanto, eu fiz, mas porque eu tava com receio ainda dos incômodos que eu tinha antes. Sim. Então eu fiquei meio com receio, assim. Mas a Tuca fez pra caramba, assim, treino de força também. E depois da cirurgia, depois que você voltou a correr, chegou a sentir mais algum incômodo no quadril depois que recuperou? É totalmente diferente, né? Mas eu tava com uma tendinite de adutor. Tá bom. Né? Então, o Cabrita tinha falado isso, ele falou, cara, você tá com uma tendinitezinha de adutor, então você tem que tomar cuidado com a carga. Então, eu fui manejando bem a minha carga de treino e o Mateusão me salvando lá na físio, né? Então, grande Mateusão. Ele ia fazendo, né, me ajudando bastante ali com a soltura, com as dicas ali porque o adutor era uma coisa que sempre dava uma chamadinha. Mas foi a única coisa, cara. Assim, que eu senti, assim, um pouco do ciclo e foi melhorando os incômodos. Porque a dor que eu sentia antes da cirurgia de hérnia se confundia durante um tempo com a cirurgia. Tá bom. Porque tem a tela ali, né, na parede abdominal, então ficava um incômodo ali. E demora geralmente, acho que até 3 meses pra ficar 100%. O meu demorou 3 meses. Tá. Porque o Gustavo falou, cara, quando é 3 meses, é pra parar de doer 100% da cirurgia. Sim. E aí deu 3 meses, parou de doer 100%. Parou de doer. Bateu o dia ali, parou de doer. Então, mas eu fiquei alguns meses ali com esse incômodozinho que se confundia, mas que não era nada sério, assim, né? E às vezes provavelmente tem relação, né? Por conta da dor, da hernia inguinal lá atrás, alguma compensação, mesmo nos treinos de corrida que você estava fazendo bem menos, tudo mais, o corpo acha alguma compensação na mecânica para aliviar, para conseguir correr, né? Então, às vezes vai cair um pouquinho mais a pelve para dar um conforto para a hérnia, sente um pouquinho mais de adutor. Às vezes sente até um pouquinho mais de flexor de quadril, então ele psoas. Tudo isso conversa com a mecânica de corrida, né? Então, qualquer queixa, o corpo vai achar uma estratégia para cumprir a tarefa, né? Que é completar a corrida, que é completar a prova ou o treino. Exato. Então, o Mateusão fez um bom trabalho. Fez. Porra. conseguiu completar. E... como que é a prova? Como que é a Conrads? Como que é falam que é um baita ritual, um baita evento, né? Como que ela funciona? Tem uma seita, assim, né? Do pessoal de Conrads, assim. Mas, cara, é engraçado que
durante o ciclo, assim, a gente tá sempre muito animado com a prova. Pô, eu gosto muito de fazer visualização. Sim. Então, assistir os vídeos no YouTube para visualizar a prova, para mentalizar. E aí, cara, a gente chegou lá na cidade, né, que se chama, né, Durban, que é a cidade que largou, né, porque esse ano subiu. Tá. E, cara, no momento que a gente chegou lá, a gente começou a dar uma desanimada. É mesmo? Porque a cidade é bem perigosa. Então tá. a gente pegou um táxi, o cara já foi colocando um medo na gente, cara. É mesmo? E a gente falou, não deve ser nada assim, né? Mas todo mundo reforçava isso, do quão era perigoso e teria que tomar cuidado lá, não podia ficar andando em qualquer lugar, Sim. à noite não era pra andar. Isso foi dando uma brochada. Porque a gente pega, por exemplo, essas provas, essas majors, cara, é tudo super tranquilo, assim, né? Então você, a cidade vibra a prova, né? E a gente não teve essa percepção lá. Tá. Né, nos dias anteriores. A gente chegou na quinta, então a gente ficou sexta ali, a gente foi na Expo, a Expo é super legal, grande, tem bastante coisa, lotada, mas ainda diferente do que a gente tá acostumado, assim. E aí a gente lembra, um dia antes ali no jantar, a gente falou, a gente se questionou, assim, do quão animado a gente tava antes e como a gente tava naquele momento. Tá. Mas, cara, até que chegou o dia da prova. Chegou o dia da prova, a gente chegou ali na entrada, ali no curral. Cara, aí realmente mudou tudo que a gente tava pensando. Virou a chavinha. Virou a chave, a gente começou a ficar muito emocionado. Só de estar ali. E aí a hora que a gente entra no curral pra largar, começa a tocar algumas músicas, o pessoal cantando, puta. É que eu não sou muito de chorar, né? Mas, pô, emocionou muito, assim, a Tuca chorou. Acho que foi a primeira largada de prova que ela chorou. Legal. Acho que, cara, foi uma das emoções mais de prova, assim. Tá no top 3, com certeza. E talvez ali seja a primeira, assim. Mas é muito emocionante mesmo. Né? E, cara, a prova em si é uma experiência única, literalmente. Né? Tá. A prova não é aquela prova que tem um percurso muito bonito, vistas deslumbrantes. Não. Mas é muito acho que pelo histórico da prova. Por toda a história dela como um todo, do evento, né? Exato, né? Por todo... Pô, foi a 99ª edição, né? Então acho que é a ultramaratona mais antiga do mundo. Sim. Né? E são 86 quilômetros, então você vai passando por muitos lugares diferentes. Né? Então tem hora que você passava numa vilazinha ali, numa cidadezinha super simples, né? E depois você passava num lugar com casas maiores, o pessoal do colégio lá, que tem um colégio, acho que internacional, o pessoal torcendo lá na prova. Então você vai passando por muitas coisas durante a prova, que vai trazendo cada vez uma emoção diferente, assim, sabe? É muito, muito incrível a prova, assim, e dura, né? Dura pra caramba. Quanto que tinha de altimetria? Subindo... subindo, né? Esse ano subindo. Subindo tinha 1.700 de altimetria. Tá bom. Mas tinha, se não me engano agora, se não me falha aqui, 900 e 800 de declive também. Tá bom. Então, ao mesmo tempo que você sobe muito, você desce bastante desce também. muito também. Então... Que é um estímulo diferente, né? Pra caramba. Um estímulo muito diferente. Pra caramba. Por isso que a estratégia de prova também é muito importante pra você saber dosar ali quando você vai andar, se você vai andar, pra não ter... pra você ir se poupando ali e conseguir terminar bem a prova, né? Sim. Porque não dá pra você querer largar muito forte. Tipo aquela galera que larga forte no São Silvestre pra aparecer no vídeo. Não tem muito como. É no longo prazo. Né? Essa não dá mesmo, né? Porque, pô, você tem 86 km pela frente, então você tem que ser conservador, assim, dentro da sua estratégia ali. Mas a gente foi super bem, cara. A gente correu 57 km juntos. Tá bom. E a ideia não era nem a gente correr junto. A ideia era cada um fazer sua prova, mas chegou na largada lá, eu tava um curral na frente dela, da Tuca, né? Aí chegou na hora da largada, eu entrei com ela no curral, falei, vamos junto, vai. E a gente foi junto, mas sabendo que eventualmente um dos dois poderia ficar. E aí o outro seguiria sem problema nenhum, né? Pô, 57 foi bastante. Foi coisa pra caramba, né? E chegou no 57, ela tava super bem, só que eu tava, cara... Eu tenho, né, a maioria das minhas maratonas, eu fiz split negativo, né? Então a segunda parte mais forte que a primeira. Então eu tenho essa característica de... No final da prova, consegui acelerar um pouco, e aconteceu isso. Então, no 57 eu desgarrei um pouquinho dela, falei com ela, falou, vai embora. Aí eu fui,
E aí eu ganhei alguns minutinhos ali no final. Meu objetivo primeiro era fazer o sub 9. Tá. Se eu estivesse muito bem, eu queria fazer sub 8 horas e 30. E eu fiz 8 horas e 27. Bom. Então deu pra fazer o segundo plano. Muito bom. É. Muito bom. E você recomenda pra galera? Pra quem gosta de longa distância? Demais. Eu acho que assim, todo mundo que já faz maratona deveria um dia... Porque quem faz maratona não tem condições de treinar pra uma ultra. Eu acho que deveria um dia ter essa experiência. Sem sombra de dúvida, porque é muito diferente de tudo que eu... Até o pré-prova, que é diferente, que não foi um diferente muito bom, mas é diferente, entendeu? Então traz uma experiência nova. Então eu recomendo, cara, pra todo mundo fazer um dia, assim. Boa. E uma coisa que eu aprendi durante o ciclo, estudando e vendo, que a gente não precisa se matar de treinar o quanto a gente acha que a gente tem que se matar, assim, sabe? Porque eu vejo, eu vi muito fora do Brasil, e aqui no Brasil também, muitas pessoas fazendo volumes absurdos de treinamento. Pra Conrads? Pra Conrads. Tá. Então, batendo 65 km, 70 km, 60 km. Em um treino? Em um treino. E na semana também em volumes absurdos. Tá. E estudando, entendendo essa estratégia, cara, a gente foi bem conservador. E eu falava pra Tuca, ó, espero que dê certo, hein? E deu mais do que certo, assim. Então, a gente não... É um treino que demanda, porque a gente vai ter que fazer volume maior. A gente fez 55 km no máximo. Tá. Mas eu até teria ficado nos 50. Mas eu falei, vamos fazer 55, vai. Mas deu super certo, assim. Então, acho que essa questão de volume de treino ou de estratégia, né, de periodização para Conrads também dá para ser mais tranquilo do que a gente vê muitas pessoas fazendo. A galera que faz muito volume, né? Muito, eu vejo assim, pessoas fazendo mais de um treino de 50 km, tipo, não tem necessidade nenhuma, entendeu? Sim. A gente tem um ponto do treinamento que, se a gente passa esse teto, não é mais condicionamento que a gente ganha, né? A gente ganha fadiga. Sim. E essa fadiga, ao longo do tempo, ela vai acumulando e não traz benefício mais. Traz malefício, né? A gente só quer o benefício do treinamento, né? A Sim. gente não quer o malefício. Então, tem um certo volume aí, cara, que você extrapola, que você não tem mais adaptação fisiológica, né? E você tem um desgaste muito grande, né? Então, tem acho que uma outra maratonista que faz essa prova, ela só corre 42 km no máximo. Tá. E vai super bem, entendeu? Sim. Então, não tem muito... Por isso que eu recomendo para as pessoas, assim, porque, cara, dá para fazer um ciclo legal, conservador e fazer uma prova boa. Boa. Show de bola. Polêmico isso aí, hein? Muita polêmico. gente acha que precisa fazer viver fazendo 50, 60 quilômetros e é isso. Chega uma hora que não é mais benefício metabólico e na verdade gera fadiga e aí só Exatamente. vem parar aqui na físio. Vem parar aqui na físio. Beleza? Vamos virar a barriga pra cima, colocar a botinha e a gente continua trocando ideia. Bom, voltando aqui, agora já tá na parte boa, acabou o sofrimento, né? Agora só a botinha. Pra quem não conhece, a bota de compressão ela vai enchendo do pé até a coxa, fazendo esse movimento de drenagem e a pressão também ajuda a relaxar a musculatura. Ainda mais, Nick voltou Quando que foi a conta? A gente Foi em junho. Foi em junho? 14 de junho. Vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses agora. E ainda não voltou aos treinos, eu tô devagar, ainda né? tá adaptando, voltando. Depois, sem pressa. 86 km dá uma bodeada, né? Dá. Dá uma bodeada. Tem o blues, né? Depressão pós-maratona que falam, né? Da ultra é dobrado, né? Então... E você vê muito isso com seus alunos? Bastante. Bastante, mas é o que eu sempre falo. Tem que entender que ter essa depressão pós-maratona faz parte do processo, entendeu? Você tem que saber que é importante você continuar treinando, mesmo quando você não tá com muita vontade. Né? Não tem um objetivo, não dá aquela vontade de treinar, mas, cara, são nesses momentos aí que fazem você ter, né, a continuidade, continuar treinando e ir evoluindo, né? Sim. Então, super normal, né, ter esses altos e baixos dentro da corrida, assim. Normal. É bom destreinar pra voltar a treinar Exatamente. também, aquelas semaninhas ali depois, diminui, relaxa, descansa, tira umas férias do treinamento. Exato. Mas aquilo de abandonar também não dá, é muito bom, né? Então é que ele fica sempre naquele, voltei. Exato. Aí não evolui nunca. É. Boa.
E tem uma pergunta de um aluno seu. Ixi, lá vem. Hein? Espero que não seja o Rodrigo Bonissati. É o próprio. Ele perguntou o que você vê de diferença em treinar alguém para uma corrida de rua, para uma corrida trail, e se você pensa em focar o trail na EQ. A diferença principalmente técnica, né? Eu acho que entre corrida e trail são os treinos específicos de técnicos, né? Então você pegar, por exemplo, o Conrads não é uma prova, não é trail, né? Então é uma ultramaratona, mas é asfalto, então segue o jogo ali. Sim. Agora, para uma prova trail é muito importante você ter essa especificidade do treino de trail mesmo, né? Que vai ser aos finais de semana, geralmente, por conta de logística. E aquele negócio também. A gente não precisa, né? Pô, ninguém vai ganhar a Ultra do Mont Blanc, viu, Boni? Você vai fazer, mas ganhar eu acho difícil. Ganhar é meio puxado. Então, mas aí a gente consegue colocar dentro da nossa logística, né? Fazer os treinos longos, os treinos de final de semana, os treinos técnicos, já é suficiente para te dar uma adaptação para você fazer a prova legal. Então, acho que a diferença tá nesses treinos técnicos. Porque os treinos de limiar, os treinos de intensidade você tem que manter. Sim. Porque quanto melhor condicionado você tiver, quanto mais rápido você tiver, melhor vão ser os seus limiares tanto na montanha, né? Sim. E você consegue transferir isso pro trail, né? Sim. Então, eu vejo que a diferença tá no treino específico de final de semana. Hoje em dia, assim. Que é a questão que a gente fala, né? De indivíduo, tarefa e ambiente. A tarefa é correr, a tarefa é a mesma. O indivíduo também vai ser o mesmo que vai correr na rua e na montanha. O que muda é o ambiente. Então, se você não treinar naquele ambiente, então, subida e descida é completamente diferente. Total. O ambiente em si, né? Então, às vezes é pedregulho, às vezes vai chover, vai ficar lama. Então, você tá adaptado àquilo também. Pelo menos ter uma ideia de como é que funciona, facilita muito. Sim, não, total. Facilita muito não, acho que é necessário pra conseguir. É necessário. É necessário. Mas eu fiz uma vez, eu lembro, não sei se foi a primeira ou segunda prova de trail que eu fiz, em 2022. E eu não fiz nenhum treino específico tudo bem, tem uma base diferente, né? Já tem um histórico aí. Mas eu não fiz nenhum treino específico de trail. Fiz eu e um amigo meu. E a gente pegou o segundo lugar. E era uma prova bem técnica, 2 dias, era o Desafio das Serras. Tá bom? Que era 24 num dia, 24 no outro, alguma coisa assim. E, a gente pegou o segundo lugar, lógico que, eu tava bem, naquela época eu tava correndo forte. Mas mesmo assim, sem ter feito treino específico, eu consegui ir bem na prova. Fiquei quebrado depois? Fiquei quebrado uma semana que provavelmente se eu tivesse feito treinos mais específicos eu não teria ficado tão quebrado, né? Porque acho que o trail é uma modalidade que está crescendo muito. Sim. E é muito legal. Então, a gente não pode colocar medo, às vezes, nas pessoas de que elas precisam fazer muito treino específico para poder participar dessas provas. Senão você tira pra galera, Você tira algumas pessoas, porque pela logística é difícil, a gente mora em São Paulo, não tem muito onde você treinar. Então, dá para fazer e conforme você for fazendo, a própria prova vai te preparando, né? Então, você não precisa começar numa prova de 50 km. O próprio nem deve, né? Nem deve. Porque 50 km no asfalto é uma coisa, na montanha é pior, né? Então, ir fazendo essas provas aos pouquinhos também vai te condicionando a poder participar de provas maiores, provas mais difíceis, né? Então... É o processo. exatamente. O processo que tem de correr 5, 10, 21, 42 no asfalto também tem que existir na montanha. Exatamente. E ainda entra a questão de altimetria também, né? Total. Que isso é treinável, né? Que assusta muito o corredor de rua. E às vezes acho que tem aquele mito, né? Não gosto de treinar força, não gosto de fazer musculação porque eu vou ficar muito pesado. Não vai ficar pesado, fica tranquilo. Pra ficar pesado tem que treinar muita musculação. Exato. Então o corredor tem que treinar força, o treinador aqui pode falar muito bem sobre isso. Sim. Que não treina, vai parar aqui na físio, vai afastar da corrida e não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Isso. Boa. Deixa uma mensagem então para quem vai fazer. Ontem foi o dia do maratonista. Então ainda tem grandes maratonas esse ano. A maioria das majors ainda vai acontecer. Então deixa uma mensagem para quem vai fazer sua primeira maratona esse ano. Cara, acho que para quem for fazer a primeira maratona, acredito que o mais importante é você tentar curtir o processo e curtir a prova. Ficar um pouco menos encanado com o tempo, com o que os outros estão fazendo e focar mais em você. E curtir, porque se você quer fazer uma maratona para fazer outras, é muito importante que você tenha prazer, apesar de ser duro, vai ser duro em alguns momentos, mas você tenha prazer nisso
e não seja algo só por tempo, por pace, pelo post. Então, fazer por você, e acho que, igual você falou tinha comentado do Matheus, que ele fez a prova dele super bem, sorrindo no final. E é isso, cara, ele fez um baita de um tempo. Ele poderia talvez ter feito melhor se ele fosse já mais com a faca no dente. Talvez, mas cara, ele não teria o prazer que ele teve. Então, ter a primeira experiência na maratona é muito importante que ela seja boa. Porque, cara, você já vai criar outro relacionamento com a corrida e com a prova, né? Com a maratona. Então, eu acho que isso é o recado. Boa, show de bola. Viu o futuro maratonista? Aí, ó. Tá nos planos. Ah, que legal. Planos. O meu ainda não. Mas quem sabe algum dia. Tem que fazer, né? Quem sabe algum dia. Fechou, Nick? Presentinho aqui do Recovery Resenha. Obrigado, meu. Você que tá fazendo bonezinho. Pô, a gente faz coleção de boné agora. Pô, legal. Minha esposa vai usar, certeza. Tá, vou mandar um pra ela também. Vou mandar um pra ela também. E eu tô precisando desse cabelo aqui pra se cortar. Boné, então todas as peças do Recovery Resenha, esse boné, essa camiseta, esse boné aqui que eu tô usando, vou mostrar pra câmera aqui, já estão disponíveis no site, então vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser comprar, quem quiser adquirir, a gente envia pra todo mundo. Pra quem quiser treinar na IQ, como é que a pessoa tem que fazer? Pra quem quiser treinar aqui, pode procurar a gente, por exemplo, nas redes sociais, mandar mensagem pra gente que a gente responde e encaminha pro pessoal, ou pode entrar no Instagram da IQ, né, que tem o contato direto do nosso relacionamento lá, que já fala direto com as meninas do atendimento. Boa, show de bola. Então, pra você que ainda não tem assessoria, vem treinar com a IQ, aqui é fera. De muitos pacientes meus, muitos vêm da IQ e são sensacionais. Nick, pô, valeu, mano. Obrigado por ter aceitado o convite. Achei que eu não ia vir, meu. Que isso, né? Eu lembro quando um ano atrás, teve um briefing aqui e falei, pô, o Bruno tem que me chamar, né, meu? Deu certo. Às vezes demora, mas deu certo. Chamou o Boni e não me chamou, pô. O Boni falou mal de você, falou bem de você. Tá vendo só? Mas chegou a hora. Você já deu a bronca nele que tinha que dar. Então, pra você que ainda não segue a gente, se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, vou deixar o Instagram do Nick e da EQ aqui também na descrição do vídeo. Deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar. E tamo de volta, a gente teve um intervalinho de um mês aí sem vídeos, agora tamo de volta com essa entrevista que foi incrível e até o próximo episódio. Boa, valeu, Bruno. Valeu, Nick. Show, mano. Muito bom, hein?